Olá! Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos das aulas anteriores, na descrição do movimento, a cinemática e o uso dos vetores em física. E para aquilo, na aula de hoje começaremos com a cinemática multidimensional. E essa imagem que está aqui, essas duas pessoas jogando, essa bola mandada para o ar, como poder caracterizar a trajetória que esse objeto realiza em torno do seu percurso até chegar nas mãos do outro parceiro? Alguns exemplos cotidianos de movimentos tridimensionais nos levam a noções de caracterizar a sua posição, ou seja, onde é que está em largura, comprimento e altura, e para aquilo usaremos o sistema cartesiano tridimensional, introduzindo mais um eixo, o eixo Z, que traria a profundidade. Para o lançamento de objetos, qual será a trajetória que realizaria esses objetos quando caem? Quando caem ou quando são jogados com velocidade diferente de zero na vertical. Para lançamentos de bolas, quando chuta-se uma bola com uma velocidade inicial, que é um vetor velocidade, pois o módulo do vetor diz quão rápido desloca-se, mas o vetor também tem uma direção e dirá para onde estará se deslocando inicialmente essa bola que é chutada, e portanto podemos calcular as componentes x e y da velocidade no instante inicial do lançamento e caracterizar essa curva que realiza no ar, sempre quando façamos uma simplificação. Desprezaremos o atrito ou o arrasto existente entre os objetos com o ar. Para também, em outra situação, distinguir entre um corredor ao longo dessa pista atlética, que tem 400 metros de comprimento, ou por volta, mas como poder caracterizar a sua posição em cada instante e como poder distingui-la do seu deslocamento? Se supondo que partiu daqui e 200 metros na frente estaria nessas marcas, ou passando por essa marcação, o seu deslocamento é uma linha reta, pois isso é a posição final em relação à inicial, mas por outro lado está a distância percorrida, e justamente essas noções novas, vistas em um sistema bidimensional, como sendo esse daqui, resulta mais fácil, mais entendível para nosso dia a dia, que nos movimentamos nas três dimensões. Comecemos com os exemplos, o exemplo mais prioritário, o movimento dos projéteis. Então, o lançamento de qualquer objeto desde o chão com uma velocidade inicial que tem uma direção definida inicialmente, ou seja, o módulo da velocidade representada pelo comprimento desse vetor, ou seja, a rapidez com a qual você jogou esse objeto para o ar, apresenta uma curvatura, e essa curva da trajetória está associada com a aceleração da gravidade, que justamente não tem aceleração ao longo do eixo x, pois não existe alguma interação, e desde o início desprezaremos qualquer vento, qualquer arrasto com o ar, portanto o objeto deslocaria-se ao longo do eixo x, o eixo horizontal, com velocidade sem aceleração, portanto uma velocidade constante, nunca muda. E no eixo vertical, no eixo y, apresentando uma aceleração que já tínhamos estudado, chama-se aceleração da gravidade, e esse sinal negativo nos diz que o vetor aceleração aponta de cima para baixo. Isso também está associado com a ideia do nosso dia a dia, da nossa intuição. Os objetos caem e, portanto, aceleram para baixo, e esse sinal negativo simboliza isso. Mas, inicialmente, o objeto é jogado para o ar. Sua velocidade se conhece, o vetor velocidade. E, em virtude de conhecer o vetor velocidade, poder-se calcular também o seu módulo e a sua direção. E, com base nesses dois conhecimentos, poderá se decompor a velocidade inicial ao longo da direção horizontal, ou seja, a componente no eixo x e a componente no eixo y. E essa componente no eixo x está associada a um triângulo retângulo que faz parte de um cateto, e esse cateto que é vizinho ao ângulo do vértice. Se podemos representar um triângulo nessa configuração, um triângulo retângulo, o cateto adjacente associado com um cosseno do ângulo inicial de alfa zero, e o cateto posto com a velocidade inicial na vertical. A partir de agora usaremos os dois eixos, o eixo x para o eixo horizontal e o eixo y para o eixo vertical, e poder caracterizar dessa forma o movimento completo, bidimensional. Mas no lançamento de um projétil podemos ver uma bola de canhão, que inicialmente é disparada.
A sua velocidade não é constante, o vetor velocidade muda de orientação e muda também de comprimento, de módulo. Como poder caracterizar essa mudança instantânea nos diferentes instantes até chegar à superfície de novo desse projétil? Se sabe-se que inicialmente foi lançado com uma rapidez inicial ou com uma velocidade inicial que apresenta essa direção em relação ao eixo horizontal, tantos graus para cima da linha horizontal. Dependendo desse ângulo de lançamento, dependerá também o alcance máximo do projétil e dependerá também a altura máxima atingida por esse projétil. Mas como poder caracterizar o movimento em si? Por sorte, a aceleração só pertence no eixo vertical e é justamente o valor negativo do módulo da gravidade, implicando que o movimento horizontal seja sem aceleração. A velocidade ao longo do eixo horizontal sempre permanecerá sendo a mesma, invariável, não muda, será sempre o mesmo valor, mas no eixo vertical poderíamos caracterizá-lo como sendo uma queda livre, ou seja, o objeto partiu da superfície, diminui a sua velocidade até parar e posteriormente volta para a superfície, agora no sentido contrário, caindo. Nesses dois gráficos e nessa animação mostra-se que a velocidade no eixo X ao longo do tempo, no eixo horizontal é constante, mas no eixo vertical há um instante específico de tal forma que resulta ser zero, e esse instante é quando atinge a altura máxima. Vamos ver de novo. Quando atinge a altura máxima, a velocidade no eixo vertical é zero, parou, mas ainda assim continua se deslocando horizontalmente por sua velocidade ser uma constante. Partindo dessas informações e inicialmente conhece-se as grandezas físicas nas quais caracterizam o movimento. A posição inicial partiu nesse referencial horizontal vertical, eixo X e Y, respectivamente, partindo da origem, ou seja, que é na posição horizontal 0 metros e na vertical 0 metros, partiu da superfície. A velocidade inicial, tendo presente esse ângulo do lançamento inicial θ0, calcula-se que a componente da velocidade ao longo do eixo horizontal inicialmente é equivalente ao módulo do vetor velocidade vezes cosseno do ângulo do lançamento, e equivalentemente para a velocidade na vertical, associada com seno de θ. A aceleração, sabe-se que no eixo horizontal não existe, mas ainda assim vale a pena discriminá-la e dizer que a aceleração no eixo horizontal é 0 metros por segundo ao quadrado. No eixo vertical é equivalente ao valor negativo da gravidade, sendo a gravidade 9,80 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, como calcular a altura máxima, ou seja, qual será essa altura tal que satisfaça essa condição na vertical, que a sua velocidade seja 0 metros por segundo, que o objeto na vertical pare momentaneamente. Para aquilo, usaremos uma expressão da cinemática que não envolve tempo, mas sim nos permitirá associar a mudança de velocidade com o deslocamento. De forma geral, se diz que a velocidade muda, mas são os quadrados das velocidades associados com duas vezes a aceleração e esse deslocamento. Mas reparando que o deslocamento é na vertical, pois parará em algum instante ao longo do eixo vertical, se diz já no caso específico que a velocidade na vertical resultou sendo zero. A velocidade inicial no eixo vertical já foi expressa anteriormente, como se mostra nessa parte. A aceleração vertical é menos o valor da gravidade e o deslocamento em si com relação à superfície, sabendo que partiu de 0 metros de altura, qual será o seu deslocamento. Nesse caso, se partiu de 0 metros de altura e esse deslocamento é a diferença entre a altura máxima menos a altura inicial, partiu da superfície, portanto, ficaremos simplesmente com a altura máxima como sendo o deslocamento completo na vertical. Substituindo as expressões anteriores, essa daqui e essa daqui, nessa equação equivalente a zero, nessa terceira equação da cinemática, e abrindo a segunda potência tanto para o primeiro e o segundo elemento, e tendo presente a substituição com a altura máxima, a ideia é isolar a altura máxima dessa equivalência, e para aquilo podemos isolá-la passando esse elemento à esquerda, resultando positivo,
E dessa forma, a altura máxima está multiplicada por 2 vezes a gravidade. Dividindo por 2 vezes a gravidade em ambos cantos da equação, obtém-se que a altura máxima é proporcional ao módulo da velocidade ao quadrado. Quanto mais rápido, mais alto será a sua altura, ou maior será a sua altura máxima, mas aumentará com o quadrado desse valor. Se duplica a velocidade, quadriplica a altura máxima. Se triplica a velocidade, sei lá como se diga no português, nonifica, fica 9 vezes maior. Perdão. Dividido por 2 vezes a gravidade, que é uma constante, vezes seno ao quadrado do ângulo θ do lançamento inicial. Mas como se pode representar, como poder associar essa parte da expressão? Como poder interpretá-la fisicamente? Para aquilo, essa imagem tenta ser o resumo do que lhes explicarei. Pois se, por exemplo, há um espingarda, um fuzil ou uma pistola, que a sua velocidade é sempre a mesma, sempre lança os projéteis com o mesmo módulo de velocidade ou a mesma rapidez, a gravidade é sempre a mesma. A única informação que uma pessoa poderá mudar é a sua direção do lançamento. E se a direção fosse 0 graus, por exemplo, lançamento raso, o seno de 0, que estaria associado à altura desse ponto, será exatamente 0, ou seja, nunca decola, nunca atinge uma altura máxima. Por outro lado, no caso extremo em que seja equivalente a 90 graus, seno de 90 é o máximo valor de 1 a unidade, mas aí nesse caso particular atingirá a altura máxima. Mas depois veremos que não tem senso nenhum fazer um projétil para se disparar para cima e posteriormente cair sobre a mesma pessoa que dispara. E dependendo de qualquer valor intermediário, entre 0, que não seja 0, maior a 0 e menor a 90, qual será a altura máxima em relação a esse ângulo do lançamento? É uma boa pergunta. Continuando, qual será o tempo em atingir essa altura máxima, em que essa condição de velocidade seja satisfeita? Velocidade parou no eixo vertical, 0,0 metros por segundo. Se diz que a outra expressão da cinemática geral, a primeira, como foi citada anteriormente, onde a mudança de velocidade está associada com a aceleração e o tempo. Mas nesse caso particular, a velocidade na vertical mudou com relação à velocidade que tinha inicialmente, com sua aceleração negativa da gravidade, e esse primeiro instante, t1, associado ao instante em que atinge a altura máxima. Basicamente, isolando um instante t1, ou seja, passando esse elemento à esquerda e expressando por extenso o que é a velocidade inicial no eixo vertical, tem-se, em consequência, que a altura máxima será atingida nesse instante, associada à razão do módulo da velocidade pela gravidade vezes seno de θ, 0. Continuando, porque a pergunta do projétil é quanto tempo gastará em chegar até o final, até chegar à superfície mais uma vez. É o que se conhece em física como o tempo de voo. O tempo de voo significa retornar à superfície, ou seja, de onde partiu, onde finaliza o seu voo e crava-se sobre a superfície esse projétil. Como se fosse a disciplina de atletismo do lançamento de dardo, lança-se o dardo, mas finaliza justamente o seu voo quando crava-se sobre o campo de futebol. Para aquilo usaremos a expressão da cinemática número 2, que está associando a mudança de posição em relação ao tempo. E nesse caso, mudou de posição. Mas nessa situação é da posição inicial para a posição final, em altura, em y. Ou seja, partiu da superfície e chegou à superfície. Sendo conhecida a velocidade inicial no eixo vertical, e sendo conhecida a aceleração no eixo vertical, haverá algum tempo, que é a grande incógnita, o tempo de voo, de tal forma que a ser substituído aqui, essa equivalência seja satisfeita. Mas qual será esse tempo especificamente? Quanto vale o tempo de voo para que essa condição de altura seja 0 quando finaliza, equivalente ao 0 inicial? Então, isolando esse elemento, passando para a esquerda, resultando sendo positivo.
quando se faz essa escrita, podemos simplificar uma potência do tempo de voo à esquerda com esse tempo de voo à direita. Mas quando simplifica-se dessa forma, cortando simplesmente, estamos eliminando uma possível solução a um tempo inicial, a um tempo de voo tal que seja satisfeito. Alguém poderia pensar a solução trivial. E justamente na matemática e na física, a solução trivial tem uma interpretação nesse contexto de física. A solução trivial é dizer que o tempo de voo era 0 segundos. Mas se é o tempo inicial, então nunca partiu. Bom, sim, está satisfeita, porque 0 segundos vezes velocidade é 0. E 0 segundos ao quadrado vezes esse termo é 0. E 0 é equivalente a 0. Pois claro, logicamente, pois no instante inicial a sua posição era a mesma posição inicial. Então não tem senso nenhum dizer que o tempo de voo é 0. Por isso que simplifica-se. Isso que significa essa simplificação matemática, mas a sua interpretação física será essa. Eliminar esse tempo trivial. Não é uma solução palpável e nem aceitável, mas haverá algum outro instante tal que o tempo seja maior que 0 e seja satisfeita essa condição, que a altura final seja a mesma inicial. Após simplificar o tempo, portanto, podemos isolar o tempo de voo, mandando o 2 que está dividindo para a direita, multiplicando dividido pela gravidade à direita. Ou seja, o tempo de voo é 2 vezes o módulo da velocidade inicial dividido pela gravidade vezes seno do ângulo do lançamento. Qual será a relação desse tempo de voo com esse tempo em atingir a altura máxima? Mediante esse processo desenvolvido nessa transparência, podemos concluir que o tempo de voar completa a trajetória até chegar na superfície e ser a sua altura 0, a mesma inicial, gastará um tempo equivalente ao dobro do tempo em atingir a altura máxima. Ou seja, ao mesmo tempo que gastará em subir até a altura máxima, será o mesmo tempo em descer desde a altura máxima até a superfície. E qual será o máximo alcance desse projeto? Qual será a máxima distância horizontal no eixo X? Dependendo do ângulo inicial. Pois se o ângulo é muito pequeno, o alcance é pouco. Se o ângulo é muito íngreme, o alcance ver-se-á comprometido em relação a quão íngreme será esse ângulo. Mas qual será essa distância máxima possível atingida em relação a esse ângulo do lançamento? Então, o tempo de voo tínhamos calculado, e a velocidade e a altura de satisfazer esse tempo de voo é justamente quando chega à superfície. Qual será o seu deslocamento? Se já conhecemos o tempo de voo, então justamente sabendo que no eixo horizontal desloca-se, mas desloca-se com uma aceleração nula, com uma velocidade inicial no eixo X, com uma posição inicial partiu da origem, portanto nula. Qual será ao longo desse tempo de voo, após esse lapso temporal, quanto haverá sido deslocado esse objeto ao longo do eixo X? Lembrando-lhes que a posição inicial horizontal é 0 e a aceleração horizontal é 0. O único termo que sobrevive dessa equivalência da segunda equação da cinemática será a velocidade inicial no eixo X vezes o tempo de voo. Quanto se deslocou? Dependendo do tempo de voo, então simplesmente expandindo a velocidade do lançamento ao longo do eixo horizontal, expressando o tempo de voo mediante o resultado anterior, podemos ter, justamente mediante o uso de uma relação trigonométrica, que vale a pena lembrá-la, se alguém deseja mostrá-la e fazer alguns cálculos, mas simplesmente se diz, e usaremos essa ferramenta, se diz que o seno de 2 vezes o ângulo é equivalente a 2 vezes o seno desse ângulo vezes o cosseno do mesmo ângulo. Mas por que usá-la? Basicamente porque há um 2 que multiplica um seno e o multiplica o cosseno do mesmo ângulo do lançamento. Simplificando a expressão, tens a velocidade vezes velocidade ao quadrado dividido pela gravidade, está dividido pela gravidade, e os termos restantes, que é o cosseno, seno e o 2, juntam-se em um só
para dizer que a distância máxima, o alcance máximo do projétil está associado com esse ângulo do lançamento. Também está associado com a velocidade do lançamento. Quanto mais rápido, aumentará o quadrado desse valor. Mas se não se pode controlar a velocidade do lançamento, e sim se poderia controlar a direção do lançamento, qual será o ângulo que permita atingir o máximo alcance horizontal? E para aquilo, lembremos que seno de θ assume o seu máximo valor justamente quando o ângulo é de 90 graus, denotando a altura máxima, o valor justamente de 1. Mas nesse caso, por que tem que ser outro ângulo? Vamos ver, não poderia ser esse mesmo. Imaginemos que temos um ângulo, imaginemos que temos, aqui nessa situação, se o ângulo completo tem que ser o máximo valor, esse termo aqui tem que ser seno desse ângulo igual a 1, e se o ângulo por si só tem que ser 90 graus, mas na hora de escrever duas vezes o ângulo, teríamos que dizer, terá que ser a metade de 90, pois duas vezes essa metade é o mesmo valor de 90. Ou seja, que será um ângulo de 45 graus. E para aquilo pensemos fisicamente por quê. Nessa imagem é um esquadro de 45, onde tem um triângulo isósceles, dois lados iguais, dois catetos iguais e a hipotenusa, bem maior que esses dois catetos. Mas por que de 45? Justamente porque se a velocidade inicial tem do lançamento é a 45 graus, o cateto vertical da velocidade, ou a componente vertical da velocidade, será idêntica em módulo à componente horizontal da velocidade, ou seja, não haverá um privilégio de lançar muito mais rápido horizontalmente ou ter um lançamento muito mais rápido verticalmente. Isso permitirá atingir o máximo alcance quando essa condição é satisfeita, quando ambas componentes do deslocamento horizontal e vertical tenham o mesmo módulo, o mesmo valor na velocidade, ou seja, o ângulo de 45 graus. Em retrospectiva do movimento parabólico, temos a altura máxima, e nesse gráfico, em função do ângulo, representando seno ao quadrado de θ, se o ângulo é 0, seno de 0 é 0. Mas à medida que aumenta o valor até 90 graus, o seno resulta ser 1, mas 1 ao quadrado é equivalente a 1. Ou seja, que a altura máxima será atingida justamente se, recapitulando de novo, se não se tem controle da velocidade do lançamento, mas sim da direção do lançamento, essa altura máxima será a maior de todas justamente quando lança-se, dispara-se esse projétil de baixo para cima, com um ângulo do lançamento de 90 graus. Mas nessa situação não tem graça nenhuma lançar um projétil para que caia de novo a mesma pessoa que o lançou. Então é uma resposta aceitável fisicamente, mas inaceitável no nosso cotidiano. O tempo de voo se diz que é proporcional ao seno de θ. E o gráfico seno de θ, essa curva azul, também terá o máximo valor quando o ângulo é 90 graus. Mas será que voou e deslocou-se horizontalmente? Se o ângulo é de 90 graus, simplesmente subiu e desceu, na mesma linha em que subiu e desceu. Claro, gastará um maior tempo em subir e, portanto, um maior tempo em descer, mas não tem um deslocamento horizontal. Para ângulos intermediários, o tempo e a altura máxima podemos vê-la, o seu comportamento nesse gráfico. Mas o mais importante, o máximo alcance horizontal, seno de 2 vezes o ângulo do lançamento. Repara-se nesse gráfico que o máximo valor desse elemento é 1, e justamente quando o ângulo é de 45 graus. Mas também existem outros valores simétricos em relação a esse ângulo de 45, onde a altura máxima o máximo alcance continuará sendo o mesmo. Por exemplo, pensemos o ângulo de 40 e 50. Então, atingem o mesmo valor de seno de 2 vezes θ. Se fosse um lançamento a 30 graus, teria esse valor que multiplicaria aproximadamente 0,86, que multiplicaria esse elemento, mas também é equivalente com o lançamento de 60. Se fosse um lançamento com 20, também é equivalente a lançar o objeto
a 70 graus. O alcance atingido será o mesmo. Se o lançamento é muito raso, a 10 graus, será o mesmo que lançar o objeto a 80 graus. A principal diferença é que o lançamento dos objetos rasos tem um tempo de voo pequeno e altura máxima pequena. E por outro lado, altos e íngremes terão um tempo de voo e uma altura máxima maior. Para poder resumi-lo, espero que com essa animação mostre-se aquilo. Lançamentos de 15 graus, 30, 45 graus, atinge a máxima distância horizontal, o máximo alcance. Aumentando em direção a 60 graus, aumenta sua altura, mas o seu alcance é equivalente ao alcance do lançamento de 30. E de 75 graus, aumenta sua altura, demora mais tempo voando, mas o seu alcance continua sendo o mesmo que o lançamento de 15. Nessa outra animação há mais projetos, de 5 em 5 até chegar, de 10 em 10, perdão, até chegar a 45. E esse daqui, 89, voa muito para cima, mas desloca-se muito pouco. O de 45 graus é a curva branca, e com base nessa curva tem seu máximo alcance possível, atingível horizontalmente. E esse lançamento de 40 e 50, o mesmo, de 30 e 60, o mesmo, de 20 e 70, o mesmo, de 10 e 80, o mesmo horizontalmente, e 89 desloca-se muito pouco, mas aumenta a sua altura máxima, quase a maior de todas. Também tendo presente que se o deslocamento horizontal e vertical são independentes, pois as acelerações também são independentes, tem uma aceleração na vertical e na horizontal não tem movimento algum de acelerado, não tem aceleração alguma. Na hora de deixar dois objetos cair livremente, mas um com uma velocidade horizontal inicial, nessa imagem observa-se instantes diferentes registradas com um estroboscópio, que é justamente uma luz que pisca várias vezes. Registra-se nos diferentes instantes as posições verticais e horizontais, mas na vertical os objetos, independente do seu movimento horizontal que tenha, sempre cairão à mesma distância ou sempre estarão à mesma altura, agora caindo. Nesse vídeo tenta-se mostrar o mesmo. Reparem e escutem de novo. O batimento das bolas foi ao mesmo instante, ao uníssono. Por outro lado, pensemos não em jogar ping-pong, mas como poder caracterizar especificamente essas trajetórias dos projetos. Segundo a imagem, há uma pessoa que começou o jogo, e vocês concordarão comigo também que é a pessoa da direita que lançou e bateu, e a da pessoa de esquerda respondeu o lançamento e por enquanto parou esse registro. Mas essas curvas, essas trajetórias estão caracterizadas especificamente pela gravidade, por essa aceleração com a qual os objetos experimentam quando caem. Essa aceleração que permitirá dizer e quantificar quão rápido varia a sua velocidade na queda livre, os objetos. E essas mesmas curvas estão presentes quando se fazem a solda elétrica com faíscas voando incandescentes. Essas mesmas curvas se evidenciam em fontes ou chafariz, onde o jato curva-se pelo efeito da gravidade. Quando joga-se jogos de artifício, quando explodem jogos de artifício no rebelião, por exemplo, essas trajetórias dos elementos incandescentes que se registram nas fotos são trajetórias de o mesmo fenômeno associado aos projetos. E essas trajetórias repetitivas é o que se conhece como uma curva parabólica. Ou seja, que o movimento de um projétil é uma curva de uma parábola de concavidade negativa, ou seja, para baixo. Nesse caso específico, dois pedreiros se transportam, um passa tijolos para o outro, mas não necessariamente o pedreiro de baixo terá que saber que com a velocidade do lançamento específica, qual será essa velocidade do lançamento específica para que seu parceiro pegue uma velocidade a menor possível, em outras palavras, atingindo a altura máxima justamente nas mãos do segundo pedreiro. É algo intuitivo, mas se poderá
quantificar e qualificar fisicamente esse fenômeno. E para aquilo, comecemos com o primeiro exemplo. Uma nadadora corajosa salta horizontalmente de uma falésia, ou seja, um penhasco, como se mostra na figura. Determinar o valor mínimo da sua velocidade imediatamente no salto, desde o topo, para que possa ultrapassar um degrau no pé do rochedo. Com largura de 1,75 metros e 9 metros de altura. Qual deverá ser essa velocidade que deveria ter horizontalmente e inicialmente para superar essa ponta do degrau? Em poucas palavras e em retrospectiva, com a explicação, se traz uma caracterização da sua posição. Se diz que um sistema cartesiano, horizontal e vertical, o eixo X e o eixo Y, caracterizará um movimento horizontal e vertical da nadadora. Mas qual será a sua posição inicial? E qual será a trajetória que deveria fazer, essa trajetória parabólica, para superar esse penhasco? E para que o seu movimento possa, pelo menos, passar raspando e cravar-se na água. Inicialmente, a sua posição estava a 9 metros de altura em relação a esse degrau e finalizou a altura 0. Ou seja, a altura do degrau, mas superando o degrau sempre e quando o seu deslocamento horizontal seja maior a 1,75. Horizontalmente, tem-se que a sua posição horizontal era 0 metros e afinal, no caso limite, de 1,75. Sua velocidade inicial era somente horizontal. Mas na vertical, para discriminá-la, se diz que será 0,00 metros por segundo, ou seja, a velocidade do lançamento inicial nula. Na vertical não tinha velocidade. Não usou um trampolim, não se jogou para cima para posteriormente cair. Simplesmente foi correndo horizontalmente. Pum. Qual deveria ser a velocidade inicial horizontal para superar esse degrau? Sabendo que a aceleração horizontal é nula e na vertical é justamente o valor negativo da gravidade, comecemos pelo deslocamento, ou seja, deslocando-se, qual será o tempo que gastará? E nesse caso, dessa primeira expressão, temos que horizontalmente a sua posição será a velocidade horizontal vezes o tempo até chegar ao fim do degrau. E na vertical será o tempo de queda, pois quando chega ao fim do degrau, verticalmente deverá descer até a altura desejada, partindo da altura inicial e tendo essa aceleração da gravidade para baixo. Vamos calcular o tempo de queda. Qual será o tempo de queda? Já lhes abri um pouco a explicação, mas o tempo de queda é justamente aquele instante em que horizontalmente deslocou-se 1,75 metros e verticalmente também haverá um deslocamento de 9 metros para finalizar nessa posição. Mas partindo da expressão mais simples, de fato a expressão mais simples não é essa, não é a primeira, é a segunda. E vamos ver por quê. Pois nessa segunda expressão temos que a diferença de altura na vertical, podemos expressar o tempo final com base na diferença da altura, conhecendo o valor da gravidade e tirando a raiz quadrada de tudo. Mas quando substituem-se os valores, tem-se que o tempo em cair é exatamente 1,36 segundos, pois não se conhecia antes o módulo da velocidade inicial. Portanto, não se usa a expressão número 1 para calcular o tempo. Haverá uma incógnita e outra incógnita, não tem solução. Mas sim a equação número 2, pois sabe-se que haverá de cair. Mas quanto tempo gastará em cair? Exatamente 1,36 segundos. E nesse lapso de 1,33 segundos, haverá de se deslocar a distância até a posição final. Então, já tem-se a posição final, com o tempo de queda, nesse instante específico, haverá de se deslocar horizontalmente até essa posição de 1,75. A sua velocidade inicial deverá ser a razão dessa distância horizontal com o tempo de queda. Justamente após substituir os valores, tem-se que a velocidade mínima necessária para superar o degrau será de 1,29, ou seja, passar raspando. Mas se a sua velocidade fosse 1,30,
passará sobrada demais. Por outro lado, tem um exemplo específico que não faremos a solução, mas sim o analisaremos. Se diz que um macaco escapa de um jardim zoológico e sobe em uma árvore, ou sobe a uma árvore. O guarda do zoológico tenta em vão fazê-lo descer e atira um dardo tranquilizante na direção do macaco. O animal larga o galho no mesmo instante que o dardo é disparado, mostrar que o dardo invariavelmente atinge o macaco desde que o alcance antes que o animal chegue ao solo e fuja, antes que chegue até a base da árvore e saia correndo. Não faremos a solução, mas sim veremos que existirá invariavelmente uma forma de atingir esse macaco. E nesse vídeo, realizado pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, mostra-se experimentalmente com o lançamento de um canhão de uma bola e um macaco solto por um sistema magnético, mesmo que sujeita as portas para não abrir, e usa os fatos do magnetismo. Degruda-se esse macaco no instante em que lança-se esse projétil. Espero que a imagem seja clara. Aí está mostrando que o macaco é o alvo. Aponta, marca a direção, apontando o macaco, põe o projétil e dá a benção. O atingiu. Por hoje, a aula de hoje, e lhes deixo que quando assistam as videoaulas, tentem fazer uma pausa em todos os processos explicados, pois dessa forma resulta mais fácil acompanhar em casa. Nos veremos numa próxima.